Nós estamos com a professora Fernanda Manhota, que está conosco hoje, nos ajudando nessas interpretações todas. Fernanda, a gente até, de vez em quando, para, assim, hipnotizado com a imagem das crianças, não é? Recebendo bichinhos de pelúcia, não sabe nem o que está acontecendo. Que terrível que é essa questão emocional para essas famílias, hein? É verdade, Elisa. Olha, a guerra ela tem de fato mazelas incontáveis, né? E sem dúvida a dimensão humana é a principal delas. A gente às vezes não para pensar, mas os desdobramentos desse conflito vão para muito além do seu próprio fim. Quer dizer, para essas famílias existe um dano irreparável, né? Famílias que estão agora separadas, os homens não podem deixar a Ucrânia porque tem que lutar na guerra, várias dessas mulheres e crianças não têm destino certo na Europa. Nós temos uma mobilização da comunidade internacional, evidentemente, com um trabalho exemplar feito por algumas delas, como a Cruz Vermelha, o Acnur, que você bem mencionou agora, entidades absolutamente sérias, confiáveis, enfim. Mas os recursos são escassos também, a dificuldade de gestão de suprimentos é muito grande e essa dimensão emocional e moral, emocional também, ela vai perdurar na vida dessas pessoas por muito tempo. A gente está falando aqui não só dos danos físicos, que são os mais óbvios, né, no enfrentamento como esse da guerra, e são vários os relatos de danos físicos, mortes, feridos, enfim, agressões de toda a ordem, mas também há essa dimensão mental, da saúde mental, que vale muito ser levada em conta. E Elisa, quando a gente pensa nos efeitos de mais longo prazo, é preciso lembrar o que já aconteceu em outros conflitos, né? Quando a gente pensa em refugiados, por exemplo, os países fronteiriços com regiões de conflito, como é agora o caso da Ucrânia, e a gente está assistindo Polônia, Moldávia, enfim, outros países aí recebendo essas pessoas, num primeiro momento, eles tentam acomodar, absorver, nacionalizar, oferecer algum tipo de rede de atenção às necessidades desses refugiados, mas a experiência mostra que com o passar dos meses, dos anos, vai havendo resistência doméstica dentro desses países também. A gente sabe que o ser humano ele é muito orientado por interesses, então grupos políticos depois acabam se apropriando desses fluxos desordenados para criar narrativas nacionalistas, xenófobas. A gente começa a assistir uma dificuldade de internalização dessas pessoas. Então, as mazelas da guerra, elas de fato são inúmeras, Elisa. A gente precisa estar atento a tudo isso, porque mesmo para quem foge do local de conflito, não resta dúvida de que ainda há muito para elas desse universo permanente da guerra. Enquanto a gente ouve a professora Fernanda Manhota, a gente vai acompanhando as imagens da guerra e as imagens dos refugiados, não é? As crianças que chegam ali nas regiões de fronteira, são inúmeros países oferecendo esse apoio, algum acolhimento. Veja aí a criança brincando ali, ó, que parece que ser um tapetinho, né, para você deitar, poder descansar. E a criança que vai construindo o mundo dela, né? Essa realidade paralela, esse olhar fantasioso de algo que ela nem sabe exatamente o que está acontecendo. E a gente segue conversando com a professora Fernanda Manhota e agora com o Diego Pavão aqui na nossa conversa. Professora, bom dia. Obrigado por participar aqui do Novo Dia com a gente hoje. Continuando essa questão da ONU, né? A gente já viu que a ONU realizou uma Assembleia Geral extraordinária para discutir o que está acontecendo na Ucrânia. Teve a Comissão de Direitos Humanos, né, o Conselho de Direitos Humanos também condenando o que está acontecendo agora na Ucrânia. Quando a gente vê esses conflitos, né, a gente vê qual é a capacidade dessas organizações internacionais como a ONU. O que mais pode ser feito, o que mais pode vir da ONU num momento como esse? Se já houve, por exemplo, essa assembleia, várias reuniões sobre isso, Conselho de Segurança, o que tipos de ações a ONU pode tomar, até onde vai esse poder da organização numa situação como essa? Olha, Diego, algumas coisas embutidas na sua pergunta e que são excelentes para esclarecer para o nosso público. Em primeiro lugar, eu costumo usar uma analogia, é uma analogia muito singela, claro, como toda analogia, mas me parece muito acessível para que as pessoas entendam. A ONU nada mais é do que uma grande reunião de condomínio, né? O que é decidido no âmbito da ONU é decidido pelos países que fazem parte da ONU. Ela não é uma entidade supranacional, uma entidade que se sobrepõe aos estados, à sua anarquia,
a sua soberania, né, etc. Então, nessa medida, nós não podemos esperar da ONU nada que não seja do interesse dos países que dela fazem parte. Às vezes as pessoas se sentem um pouco frustradas, imaginando que a ONU poderia, de alguma forma, agir por conta própria, impor em relação aos estados algum tipo de medida, mas existe uma célebre frase das relações internacionais, né, que diz que a ONU é apenas o que, no caso, os estados fazem dela. Se os estados têm interesse em ações mais duras, eles assim farão no foro que é a ONU. Se não, nada acontecerá. Nesse sentido, tendo em vista que a ONU sozinha não possui dentes coercitivos, não tem essa função de interferir em países, a gente tem que pensar também que ela tem diferentes frentes de atuação simultâneas. Em algumas ela tem sido muito exitosa, como é o caso justamente de oferecer abrigo, refúgio, proteção e etc. Em outras ela tem sido super criticada e com razão, porque ela tem sido ineficaz, como é, por exemplo, o caso do Conselho de Segurança da ONU. A gente precisa separar essas duas dimensões. O Conselho de Segurança da ONU é o único fórum dentro dessa instituição onde se podem adotar medidas que se tornam obrigatórias para os países. Só que esse braço da ONU, ele é composto por países que têm poder de voto e países que têm poder de veto. Ou seja, determinados países, caso desejem vetar uma determinada resolução, eles conseguem impedir que aquilo vá adiante. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU foi criada, a Rússia é um dos países que compõem o Conselho de Segurança com poder de veto. Então, seria, da nossa parte, ilusão acreditar que a ONU vai conseguir imprimir, do ponto de vista militar, de segurança, alguma ação ou sanção mais dura, porque já está claro que a própria Rússia, tendo esse poder, não vai permitir que isso aconteça, como já fez isso nas últimas semanas. Agora, isso não significa, Diego, por outro lado, que então a ONU se tornou totalmente irrelevante, que a ONU não tem a função. Ela, do outro campo que eu estava descrevendo, realiza muito bem, nesse momento, o empenho de articulação, de coordenação, inclusive com o terceiro setor também do mundo inteiro, para preservar a dignidade humana e garantir aos refugiados, principalmente, uma saída e uma reacomodação, Diego. Seguimos aqui ao vivo com a professora Fernanda Manhota, também com o Diego Pavão. E tem uma dúvida de agora há pouco, eu acabei de lembrar, professora, que eu ia fazer essa pergunta e aí no meio da guerra a gente vai esquecendo, porque a gente aqui que está cobrindo a guerra tenta se organizar mentalmente, né, para não escapar qualquer informação e às vezes ocorrem os devaneios que a gente vai se esquecendo de algumas coisas. Os símbolos nos tanques. Até vou pedir para a gente ver algumas imagens aí, as mais atuais que nós temos dessas tropas russas e os tanques. E, eventualmente, de vez em quando, você vai ver que aparecem umas letras. Tá, pronto, ali, ó. Letra V ou letra Z. O que exatamente significa isso, professora? Ótima pergunta, Elisa. Inclusive, vou resgatá-la aqui junto com uma outra que você tinha me feito. Prometo ser breve para não cansá-los demais. Mas, em relação a essa questão das letras nos tanques, veja só, fui pedir ajuda aos universitários que entendem do alfabeto, né? Nesse caso, já não posso ajudar tanto quanto da outra vez no italiano. E é curioso pensar nisso, porque tanto a letra Z quanto a letra V, que me chamaram a atenção também, elas não são letras do alfabeto cirílico, né? O que causa um estranhamento, é o idioma, enfim, o alfabeto utilizado em vários idiomas eslavos, inclusive o ucraniano e o russo. A interpretação que se tem dessas duas letras, segundo o próprio governo oficial da Rússia, é a seguinte: a letra Z estaria estampada nos tanques como uma manifestação de uma frase simbólica que o exército está utilizando, que seria pela vitória. Então o Z representa pela vitória e o V representa uma das duas opções: a missão será cumprida e a força para a verdade. Essa é a versão russa, a explicação oficial do porquê eles colocaram essas letras nos tanques. As letras, embora não estejam no alfabeto cirílico, elas foram transpostas pelo próprio fonema para o que a gente tem como o alfabeto mais convencional no campo internacional. Então, são duas letras que simbolizam essas frases e que foram adaptadas à linguagem internacional. E a outra pergunta que você tinha me feito, eu vou responder muito rápido, é a diferença, né, entre uma incursão militar, como é
a expressão que os russos têm usado, né, uma intervenção, enfim, e uma guerra. Tem a ver basicamente com o seguinte: no primeiro caso, a gente está falando de um movimento de ataque circunscrito e pontual. E no segundo caso, no caso de uma guerra, a gente está falando de uma operação de larga escala. Então, do ponto de vista do purismo acadêmico, tem algumas diferenças, mas nesse caso tem mais a ver com os russos tentando sugerir que a operação não é tão grande assim e o resto do mundo tentando acusar a Rússia de não cumprir a própria promessa. Elisa? Conseguiste colocar num tempo recorde duas explicações, professora Fernanda Manhota. É importante que a gente vai traduzindo esse cenário, né? Porque para algumas pessoas, algumas informações são óbvias, né? Podem até parecer bobas, mas algo só é óbvio quando a gente sabe a resposta. E a gente tem que sempre democratizar o acesso à informação e ser o mais plural possível, compartilhando informações com quem nos acompanha.